Agora, uma coisa, você era filha de família evangélica, é isso? O meu pai era militar, agora da reserva, né? E a minha mãe E evangélica. como é que foi? Isso aí foi um choque, né, Braga? Eles Foi. souberam de tudo, eles sabem de tudo. Sabem, sabem. E como é que Foi. foi isso aí? Conta aí. Deve ter É, sido eu estudei em um colégio de choque freira, eletrônico. né? Até a 7ª série. Depois eu fui pro Colégio Militar de Porto Alegre. Caramba. Passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, realmente, pro meu pai, na cabeça dele, foi um desperdício da minha inteligência eu entrar para esse ramo, né? Mas discordo dele, porque acho que se eu não fosse inteligente, eu teria sido apenas mais uma, entendeu? Quantas meninas não entraram nesse ramo e não ganharam a fama que eu ganhei? Você precisa ter cabeça, você precisa ter inteligência para perdurar aí, né? Senão você vira realmente só mais uma. Mas eu entendo porque ele veio de outra criação, porque eles têm outras crenças. E no começo, sim, foi bem difícil por isso, né? Porque ele achou que eu estava desperdiçando a minha Como inteligência. foi que essa... ele investiu na minha educação para eu terminar fazendo isso, né? Como ele descobriu? Você contou? Ele viu um filme que alguém mandou pra ele? Ele ficou chocado? Como é que foi essa transição? Quando eu comecei como Cam Girl, quando eu comecei no camming, eu contei pra eles porque eu não gosto dessa coisa de mentira. Mentira tem perna Desculpa, curta. mas o que é Cam Miguel? Só pro pessoal que tá nos Aquilo ouvindo. que eu te expliquei, que você entra num site, fica lá na sua salinha, e aí o usuário entra na sala, conversa com você, pede você pra tá você tirar a pelada ali? roupa, pede pra usar brinquedinho. Ah, tá, Mas tudo ali no virtual, entendeu? Então isso aí era uma coisa muito interna, né? Assim, ninguém sabia. É, eu ainda não mostrava meu rosto. Tá. Mas aí eu contei pra eles porque, pô, começou a entrar um dinheiro legal e tal, né? Como é que eu ia chegar lá Explicar essa com grana. roupa Você tá nova? assaltando, minha filha. O que você tá fazendo, né? Então, porque eu acho que mentira é realmente algo muito trabalhoso, difícil de se manter. Então eu já contei isso, eu contei pra eles. Aí Como eles você já... contou? Tu chegou em casa, você se preparou, porque pô, a sua mãe sendo evangélica, o seu pai sendo militar, você falou, vem cá, como é que eu vou contar isso? Como é que foi a tua estratégia para contar tudo isso? Então, na verdade, começou a acontecer isso que eu falei. Eu realmente comecei a chegar ali com umas roupas novas, umas coisas diferentes. Meio que tentei meter um louco por um tempo, até pensar como que eu ia abordar esse assunto com eles. Aí um dia eu cheguei em casa e tava meu pai e a minha mãe sentados na mesa da cozinha. E aí o meu pai perguntou, Emeline, o que você tá fazendo, né? Porque a gente tá vendo que você tá aí. E aí eu já tava um tempo matutando como... Mas como ele facilitou e já perguntou, daí eu falei de cara assim. Ele ficou tipo meio... Sabe que a ficha não caiu? Assim, a minha mãe começou a chorar. A E sua o mãe meu que é pai ficou me evangélica, olhando né? assim com uma cara tipo assim, não estou acreditando no que você tá falando. E aí ele ficou assim, acho que talvez umas 2 semanas sem falar direito comigo. E a minha mãe sempre, né? A minha mãe já foi pelo lado da meio que chantagem emocional, assim, nossa, mas eu te carreguei 9 meses pra isso. Tem certeza, aquela coisa toda. E aí eu fiquei acho que mais uns 3 meses morando com eles, juntando um dinheiro ali. E aí eu vim pra São Paulo. Porque eu já tinha vontade de vir pra cá pra estudar dança do ventre, né? Que era o meu sonho, assim, tinha se tornado meu sonho ser dançarina de dança do ventre. E aqui em São Paulo estão as melhores profissionais. E existe a Casa de Chá, que era o meu sonho me tornar bailarina dessa casa, que ela é muito tradicional da dança do ventre. Existe desde 1981. Mas assim, foi difícil pra eles por isso, né? Porque eles se questionavam, mas por quê? Se você teve a oportunidade de estudar, você passou lá na Federal e tal. Desculpa, você é a filha única ou tem irmão? Não, tenho 2 irmãs, eu sou mais velha. E as suas irmãs nunca foram pra Não, esse as minhas lado? irmãs são normais. E ela ficava te comparando? A minha irmã, adolescente, ela ficou bem chateada, assim, porque, na verdade, acabou respingando nela. Por exemplo, depois que eu saí de casa, ela me conta que meu pai ficou muito tempo, assim, toda vez que ela estava mexendo na internet, ele já ficava espiado, entendeu? Às vezes ele ficava bravo, porque adentrava a madrugada e ela estava na internet ainda, ele já ia lá, fechava o computador, ele ficou tipo assim, ele ficou traumatizado. Então acabou respingando nela, assim, porque ele não tinha medo que ela seguisse o mesmo rumo, né? Uhum. A do meio já tinha saído de casa, já era casada, já tinha um filho, se eu não me engano. E ela se meteu no assunto, ela ficou surpresa? Né, ela ficou surpresa também. Porque ainda quando eu comecei nesse negócio de camming aí, era um mundo novo, né? Várias pessoas não sabiam, até hoje não sabem direito o que é. Então, no começo, a do meio ficou um pouco assustada, a mais nova ficou até meio que chateada comigo, porque ela acabou levando ali uma... Tu não teve apoio de ninguém? Não. Foi uma coisa que você não teve apoio de ninguém, falou, olha...
Tô contigo. Porque era o desconhecido, era o que, tipo, era difícil deles entenderem. Mas depois de um tempo, tudo se resolveu. Aí eles pensaram, tipo, o amor que eles sentem por mim foi maior do que qualquer outra crença que eles tivessem, ou preconceito. Então, hoje em dia, a gente se dá super bem. Só não conversa muito sobre... Não dá pra eu não vai sentar puxar na mesa, assunto, né, né? do jantar. Então, mãe, nossa, hoje entrou um cara lá na sala do webcam e pediu... Cheguei lá, ele tava me esperando de calcinha e sutiã, porque acontece, né? Às vezes você entra, o cara abre o webcam e ele tá de calcinha e sutiã. É mesmo? Não dá muito... Caralho, não dá muito pra pelo contrário. conversar sobre trabalho com os meus pais, entendeu? Porque eu sei que eles não gostam, então a gente simplesmente não toca no assunto. Claro. Isso no Kemen, tá? Porque mais tarde, os filmes, eles vieram a descobrir por causa dos meus primos Isso que eu que ia me viram perguntar. no Danilo Gentili. Porque eu já fui no Danilo Gentili quando eu ganhei os prêmios Entendi. pra falar sobre. Nossa. E aí a primaiada toda viu. Puta, mano. Oh. Aí a casa Aí caiu. foi um segundo desgosto pra eles, assim. Aí Mais a uma casa- semana sem falar. Porque Aí a casa antes eles já caiu. tinham se conformado que pelo menos eu nem mostrava o rosto, né? É. Era um negócio que ninguém sabia É, e tal. é. Quando eu entrei na indústria pornô, aí foi um Caramba. E aí? baque, porque, por que você tá fazendo isso? Mas agora todo mundo vai saber o que você faz. Por que você tá mostrando o rosto? Aí eu tive que ter a conversa de novo. Mas hoje em dia tá tudo bem. E eles te aceitam na boa, tua Sim, mãe? Cara? sim. Eu vou lá de 3 em 3 meses, vou visitar eles. Quer dizer, na época da pandemia, infelizmente não deu, né? Mas agora que as coisas estão voltando. E você não virou evangélica? Quer dizer, você não era evangélica, a sua mãe era evangélica. e ela Assim, tentou te na verdade eu converter. fiz catequese. Eu estudei em colégio católico, né? Então eu fiz catequese, cantei em coral de igreja. É isso que eu ia falar. De repente você teve uma educação de igreja e de repente a sua mãe, por esse lado, então, ela deve ter ficado assim, sem entender nada, né? Realmente. E ela se for nunca falou, vamos considerar. sair disso, vem pra igreja, não tenta te puxar novamente, fala, vem, isso aí foi um momento. Ah, sempre me convidavam, né? Pra ir pra igreja e tal, mas. Aí eles. Ah, faz parte, né? Faz parte da vida, né? faz Então, parte. e teu pai é militar, Da reserva agora, né? Porque ele já tem. e ele viu algum filme teu? Ou ele, Espero que não. Espero, sinceramente, que não. Hein? Não que Já ele não vai tenha me ver. dito. Imagina o pai. É porque é muito duro, assim. Eu sou pai, né? Eu sou pai. Por mais que a gente saiba que tudo isso é uma profissão e tudo mais, quando é com a nossa filha. A não ser que um filho da puta tenha mandado no grupo do WhatsApp o filme meu. Aí, filho. Aí a gente aqui, ó. Mas como o meu pai já é mais velho, ele não tem muito essa coisa de ficar lá procurando filme na internet, entendeu? Acho que isso ajudou essa parte também. O meu pai ainda é do tempo da fita VHS, do DVD, no máximo um DVD ali. Não deve entender nada, né, cara? Não deve entender nada, né? Então, se ele teve esse desgosto de ver, foi porque algum filho da puta mandou no grupo do WhatsApp. Com Você vê, certeza. eu quero convidar aqui, eu fiz uma vez uma entrevista com a Bruna Surfistinha, a gente já estava. Eu tava E comentando. ela, na entrevista que eu fiz com ela, eu fiz no Multishow até. Foi uma entrevista até muito interessante que eu fiz com a Bruna Surfistinha. E ela saiu da casa dela, ela tinha tudo na casa dela, mas ela quis sair da casa dela para ser prostituta e tal, para fazer os programas dela, porque ela teve vontade e quis sair. Não foi nem por necessidade, ela tinha tudo, os pais davam tudo para ela. Eu acho que assim, cada um tem que trilhar o seu caminho na vida, né? E os pais, eu sei que é difícil para os pais, mas eles têm que entender que eles criam um filho para o mundo, né? E por mais que na cabeça deles seja errado, ou que eles tenham medo que a gente vá quebrar a cara, tem que deixar.